Josué capítulo 1 diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Só até aí. O contexto aqui é 40 anos, preste atenção, 40 anos eles estavam andando. Andando aonde? No deserto. Eles ouviram falar que um dia Deus mudaria a sorte deles. Eles ouviram falar que Deus os introduziria em uma terra boa que manava leite e mel. 40 anos vendo areia. Como assim, pastor? No deserto não tem shopping center. No deserto não tem carro. No deserto só tem areia. Imagina durante 40 anos olhar para baixo, areia, olhar para o lado, areia, olhar para trás, areia, e olhar para frente, areia. Eles estavam andando há 40 anos, andando em círculos. Eles já não conseguiam mais andar, porque era muito tempo, 40 anos. Não, você sabe o que é 40 anos, vendo a mesma coisa, comendo a mesma coisa, convivendo com as mesmas pessoas, sem novidade nenhuma. Moisés era o líder, quase 3 milhões de pessoas. Moisés sobe o monte. E quando Moisés sobe o monte, ele olha lá do outro lado. Ele olha para trás e diz assim: gente, estou vendo a terra prometida. Meu Deus do céu, você não deu nenhum glória aí. Estou vendo a terra prometida. Agora imagina o coração. Yes, chegamos, conseguimos. E Deus diz assim para Moisés: Moisés, você vai morrer, você não vai entrar na terra. Moisés morre. Deus tinha algo melhor para ele, porque nada do céu se compara com a terra. Moisés então é recolhido pelo Senhor. E quando Moisés é recolhido pelo Senhor, a nação para. A nação está em luto. O contexto aqui é de luto. Quem já perdeu alguém que ama? Levanta a mão aí. Só você que já perdeu alguém que ama. Irmão, luto é terrível. Talvez tenha alguém aqui que está de luto. Luto, você não quer comer. A canção mais alegre se torna triste. O lugar mais legal se torna sem graça. E a nação estava de luto. Por que estava de luto? Porque o líder havia morrido. Não era um líder, não era qualquer líder. Era o maior vulto do Antigo Testamento. Um homem que ouviu a voz de Deus. Um homem que ouviu os 10 mandamentos, os 613 mandamentos. Um homem que falava com Deus face a face. Moisés morreu. A nação está chorando. Eles estavam de luto, pensando que havia acabado, pensando que tudo terminou ali. Mas deixa eu te dizer uma coisa: não é porque alguém saiu da sua vida que Deus também saiu da sua vida. Não é porque alguém passou que Deus também passou. Pessoas passam, Deus permanece. Moisés havia morrido, mas Deus nunca precisou de ninguém. Somos nós que precisamos dele. Esse evangelho que diz assim: irmãos, Deus precisa de você. Deus não está carente, Ele é autossuficiente, Ele é soberano, Ele está sentado no alto sublime trono. Se você disser que não quer, Ele vai encher outro do Espírito Santo e vai usar. Não somos nós, não é Deus que precisa de nós, somos nós que precisamos dele desesperadamente. Não venha você se achar dizendo que se você não pregar, Deus vai usar outro e vai pregar muito melhor do que você. Se você não cantar, Deus vai usar outro muito melhor do que você. Se você não fizer, Deus vai levantar outro. Deus pode suscitar das pedras alguém para pregar a palavra. Moisés morreu e o povo está triste. A obra não para. A obra não para. Deus chega para Josué e diz: Josué, eu imagino Josué, parece com a voz que Moisés ouvia. Josué, Josué para. E Deus diz assim: levanta-te, pois, agora, e passa esse Jordão. Deixa eu te explicar algo. A primeira coisa que Deus estava falando para Josué é: Josué, levanta, porque acabou o tempo do deserto. Aleluia. Levanta, porque acabou o tempo do deserto. Levanta, porque acabou o tempo do deserto. Levanta, porque acabou o tempo da dificuldade. Levanta, porque acabou o tempo da escassez. Levanta, porque acabou essa situação difícil. Levanta, porque terminou o tempo da sequidão. Levanta, porque você vai viver algo novo. Alguém está acreditando?
Levante a sua mão, deixa eu liberar uma palavra sobre você. Eu não sei se você tem fé para crer, eu tenho fé aqui para profetizar. Deus está te dizendo: o tempo do deserto está terminando. O tempo da sequidão está acabando. E eu não sei qual é o seu deserto, mas todo deserto tem um final. Dê um aplauso a Jesus. Mas ele diz assim: levanta-te. Por que levanta-te? Porque eles estavam prostrados, pensando que tudo tinha acabado. E existem pessoas aqui que nós estamos chegando nessa altura do ano, e a pessoa está prostrada, pensando que porque algo deu errado, tudo acabou. Não terminou ainda. Deus estava dizendo assim: levanta-te. Sabe por quê, irmão? Porque tudo que o diabo quer é te ver prostrado. Tudo que o diabo quer é te ver chateado. E Deus está me dizendo aqui: existem pessoas que estão sendo alvos do diabo para você se entristecer facilmente. Ele quer que você perca a fé. Ele quer tirar a sua esperança, quer roubar a sua alegria. E você durante esses dias estava meio para baixo, sabe? E Deus está dizendo: levanta-te. Levanta-te. Tudo que o inimigo quer é que você fique para baixo. Eu fui orar essa semana e Deus ministrou essa mensagem. Eu fui orar assim, com pose de derrotado. Oh Deus, oh Deus, oh Deus. Até a minha postura estava falando. E eu estou ali orando, pensando que eu estou abalando pela manhã. Eu estou orando: Senhor, abençoa a tua igreja. Senhor, o Espírito Santo de Deus: meu filho, levanta-te, pois, agora. Irmãos, eu dei um salto dentro. Dei um salto, aumentei. Você já fez isso também? Você já aumentou o volume do seu som? Levantou a sua mão e: diabo, seu desgraçado, solta a minha família, solta as minhas finanças, solta a minha saúde. Eu estou forte, em nome de Jesus. Eu estou de pé, eu estou levantando para conquistar. Levanta-te, pois, agora. Tem um momento que nós temos que nos levantar. Não dá para ficar lamentando o tempo inteiro. Todo choro tem que ter um final. E não venha com pose de derrotado, com uma questão vitimista. Está na hora de se levantar. Nós estamos recebendo uma palavra do céu, e tem gente que ainda fica com a mesma pose, com o mesmo jeito. Levanta-te, pois, agora. Está na hora de levantar. Eu não sei como, irmão. Acalabaçu. Eu não sei como alguns aqui, eu senti no Senhor, recebem palavras do céu, recebem palavras de Deus, e ainda conseguem caminhar. É tão difícil. Meu irmão do céu, nós temos um Deus que está falando com a gente. Você entra na igreja, parece que Deus trata você, e Deus vai ter que ficar falando toda hora. E Deus vai ter que ficar toda hora dando corda em você. Parece que Deus tem que ficar dando corda em alguns. Ele entra na igreja, recebe umas cordas e caminha. Aí chega no domingo, Deus vai, ele... Tem hora que você tem que levantar e tomar uma postura, porque senão as coisas não vão acontecer. Até quando Deus vai ficar falando, e você vai continuar com a mesma postura? Levanta-te, pois, agora. Eles se levantaram. E de repente, Deus diz assim: Josué. Aí Josué, eu imagino Josué: oi, Senhor, levanta-te, pois, agora. Passa esse Jordão. Deixa eu te explicar o que é o Jordão. Aprenda aqui, olha aqui. Jordão é o último obstáculo antes do cumprimento de uma grande promessa. Alguém aqui está recebendo? Jordão é o último obstáculo antes do cumprimento de uma grande... Não, você não está entendendo. Se é o ano da conquista, você está nesse lugar e Deus está dizendo: levanta-te, passa o Jordão. O que é o Jordão, pastor? É o último obstáculo antes do cumprimento de uma grande... Olha aqui para mim, por gentileza, preste atenção aqui. Sempre antes de Deus fazer uma coisa boa, Ele permite uma coisa ruim. Eita, gostei do eita. Sempre
Antes de Deus fazer uma coisa boa, Ele permite uma coisa ruim. E bem ruim, quando Ele tem uma coisa bem boa. Você não ficou feliz? Quando Deus começou a ministrar no meu coração, eu falei: Jeová, então está chegando um monte de coisa boa. Porque está acontecendo um monte de coisa ruim. Você está entendendo o que Deus está falando ou não? Posso te provar? Quem quer ver o sol brilhar, o sol nascer? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Primeiro vem uma coisa ruim, e depois vem uma coisa. Quem celebra a ressurreição de Cristo aqui? Mas sexta-feira Ele morreu crucificado. Antes de uma coisa boa, acontece uma coisa ruim. Você não está entendendo? Você não está entendendo o que Deus está falando? Está passando por uma coisa ruim? É sinal que está vindo coisa boa. É sinal que está vindo coisa boa. Deus, eu fiz uma oração: Senhor, me estica. Essa foi a oração que eu fiz, às vezes me arrependo. Me estica, me faz crescer. E não importa, Senhor, o que o Senhor quiser, faz. Às vezes eu chego em casa e digo: Jesus, não precisa esticar tanto. Sabe por quê, irmãos? Quando Deus quer te fazer crescer, Ele te coloca numa prova. Quando Ele quer te esticar, Ele coloca você em situações difíceis. Se não quiser, fique pequeno a vida inteira. Isso é para poucos. Vai doer, vai ser difícil, porque Deus diz assim: esforça-te, tem de bom ânimo. Por que Ele diz esforça-te? Porque não vai ser fácil. Crescimento exige suor, trabalho, empenho, dedicação, lágrimas. Esforça-te. Isso é para poucos. Levanta-te, pois, agora. Passa esse Jordão. Qual é o seu Jordão? O seu Jordão é financeiro? Hoje pela manhã para mim foi muito marcante. Estou ministrando a mensagem aqui, eu vi uma irmã, cabelinho raspado. Eu já entendi, falei, ela deve estar atravessando um momento difícil, quimioterapia e etc. Acabou o culto, ela veio me dar um abraço. E eu dei um abraço na irmã. E ela disse: obrigado, pastor, porque hoje eu descobri que eu só estou atravessando o meu Jordão. Qual é o seu Jordão? O seu Jordão pode ser financeiro. Nem todo Jordão é financeiro, mas pode ser que o seu seja. Pode ser que está difícil. Qual é o seu Jordão? Deixa eu te falar o que é o Jordão. O Jordão tem aproximadamente 271 quilômetros. Ele corta toda a nação de Israel e nasce no pé do Monte Hermon. É um dos rios mais famosos que tem, um dos mais famosos que tem em Israel. Por quê, pastor? Porque grandes eventos aconteceram no Jordão. Jesus foi batizado onde? Elias, ele passou a seco no meio Eliseu pegou a capa e bateu Naamã mergulhou 7 vezes no rio. Então o Jordão é muito conhecido. E Deus leva o povo na frente do Jordão. Quantos metros tinha de profundidade? Se tivesse na sua forma natural, 6 metros de profundidade por 18. Só que no tempo de cheia chegava a 25 metros. Era muito difícil atravessar. As correntezas eram fortíssimas. Não era uma coisa tão simples. Você não está aqui para atravessar e para vencer qualquer coisa, não. Eu sei que tem alguns Jordãos que são complicados de atravessar. Como é que vai atravessar 3 milhões de pessoas a nado? Não tem lancha, não tem barco, não tem remo, não tem jet ski, não tem ponte. Como é que vai atravessar? Eu imagino Josué olhando aquelas correntezas fortíssimas, colocando o pé e a água levando. Colocando o pé e a água levando. O que é que vai fazer diante de uma situação dessa? Você acha que é fácil? Primeira coisa que você precisa fazer na frente do Jordão, anote isso. Primeira atitude: confie
no Deus que te trouxe até aqui. Confie no Deus que te trouxe até aqui. Quem foi que cuidou da sua saúde? Não, mas quem cuidou da sua saúde? Quem cuidou da sua família? Quem cuidou das suas finanças? Quem cuidou das suas emoções? Quem cuidou de você até hoje? Quem vai te ajudar nesse Jordão? Deus vai te ajudar. O Senhor não te traz a um lugar para você morrer ali. Estou sentindo o Espírito do Senhor aqui. Josué começa a ficar preocupado, como todo bom líder, analisando a situação, buscando uma estratégia. Ele vê que não dá para atravessar de qualquer jeito, e ele fica preocupado, e Deus diz assim: Josué, eu imagino Josué olhando para cima, atravessa o Jordão, Josué, e eu vou te dar a estratégia de como atravessar esse Jordão. Não, vou repetir isso. Deus vai te dar a estratégia de como atravessar esse Jordão. Levante a sua mão, por gentileza. Eu profetizo sobre a sua vida, sobre a sua casa. Por mais difícil que seja, Deus te dará estratégias para que você atravesse o seu Jordão. Escute, e Deus vai falar com ele: Josué, oi, santificai-vos hoje, e amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. Não faz sentido. Josué está vendo o Rio Jordão. Josué está contemplando o Rio Jordão. E Deus diz assim: santificai-vos hoje. Dá as costas para isso. E vai para a consagração. Vai para a santificação. Entra no seu quarto. Fecha a sua porta. Deus estava querendo dizer para ele: essa batalha, Josué, não será vencida na sua sabedoria. Essa batalha, Josué, sou eu, Senhor, que darei vitória. Santificai-vos hoje, e amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. A santificação fala de separar-se para Deus. É diferente da conversão. A conversão tira o cristão do mundo, a santificação tira o mundo do cristão. E nós precisamos aprender que não tem como ver o agir de Deus se não for por meio da santificação. Hebreus diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ele se santifica, quem está entendendo diz amém. E de repente no outro dia ele vai para a frente do Jordão, as correntezas. E a Bíblia diz, diga comigo, quatro agir de Deus. Olha aqui, primeiro agir de Deus: correntezas foram represadas. O que isso significa? Tudo aquilo que veio para atrapalhar, Deus paralisou aquela obra. Não, você não está entendendo. Tudo aquilo que veio para atrapalhar, é como se a mão de Deus fizesse assim: até aqui você veio, daqui você não passa, porque o meu povo precisa atravessar. Alguém está recebendo essa palavra? Deus vai fazer com que correntezas do inferno paralisem, para que você possa atingir e chegar nos lugares que Ele preparou para você. Você crê nisso? Não? Você crê nisso? Segunda coisa: obstáculos são vencidos, são ultrapassados. O Jordão era só um obstáculo. Terceira coisa que aconteceu: tinha caminho, sim ou não? Tinha caminho, sim ou não? Isso é fora de série. Não existia caminho, não existia possibilidade, não existia como passar. Mas quando você obedece às direções de Deus, Deus cria um caminho onde não existe caminho. Romanos diz assim: Deus que chama à existência as coisas que não existem como se já fossem. Você já viu isso? Um Deus que faz um caminho no meio do mar para o seu povo passar. Esse é o Deus que você serve. Levante a sua mão, eu estou bem profético hoje, eu creio que você receba isso. Deus vai preparar caminhos onde não existem caminhos. Deus vai abrir portas onde não existem portas. Deus vai criar possibilidades onde não existe possibilidade alguma, porque esse é o Deus que nós servimos. Se você crê, diga amém. Eu creio. O quarto agir de Deus, e eu encerro. Primeiro, as correntezas são represadas.
Segundo, obstáculos são vencidos. Terceiro, Deus faz um caminho novo. Deus faz um caminho novo. Eu vou repetir, Deus faz um caminho novo. E o quarto, promessas são contempladas. Vou contar uma experiência que eu tive. 19 para 20, acredito. 19 anos mais ou menos. 20 anos, talvez. Eu era um para-raio de profeta. Sempre fui. Onde eu estava, os profetas vinham na minha direção, colocavam a mão na minha cabeça e diziam: assim diz o Senhor. As profecias eram as mesmas. Você vai para os 4 cantos dessa terra, te vejo um cajado na sua mão, tu será pai de multidões. Sempre. Veja um cajado na sua mão, você vai pregar nos 4 cantos da terra, você é pai de multidões. Sempre essa profecia. Eu acostumei a receber essa profecia, eu até sabia o que eles iam profetizar, embora eles não se conhecessem, mas o espírito era o mesmo. Era muito comum receber profecia assim, e o meu pastor sabia. Um dia ele disse para mim assim: você é um crente promessa? Eu disse amém. Ele disse: você é um crente promessa. Eu disse amém. Ele disse: só que você só fica na promessa. Todo mundo vai e você fica. Todo mundo chega e você não chega. Todo mundo rompe e você continua na mesma. Você é um crente promessa. Eu ouvi isso do meu pastor, o coração ficou quebrado. Voltei para casa caminhando dizendo: quem ele pensa que é para falar assim comigo? Porque tem um monte de crente dodói, né? Deus sabe como ativar a sua fé. E às vezes a palavra do pastor vai parecer dura, mas é aquilo de fazer pensar. Vai te fazer pensar no seu futuro. Comecei a orar, falei: Deus, quem ele pensa que ele é para falar assim comigo? Ele deveria me tratar com amor e deu uma palavra dessa. Comecei na minha cabeça, sabe? O Espírito Santo me disse: pois é, você é um crente promessa. Falei: até tu, Espírito Santo, como é que eu vou brigar com o Senhor? E Deus me disse: eu estou ativando a sua fé. Eu comecei a pensar realmente, todo mundo vai e eu fico, todo mundo rompe e eu não. Acontece na vida de todo mundo e na minha não. Irmãos, aquilo ativou um modo fesudo dentro de mim, que eu comecei a dizer: peraí, é verdade, por mais duro que seja, meu pastor tem razão, eu sou um crente promessa, mas a partir de hoje, eu tomo uma posição, e eu quero deixar de ser o crente promessa, e ser um crente realidade. E eu fui buscar a presença de Deus. Eu dizia: Deus, todo mundo casou, eu estou solteiro, todo mundo viajou, não tem nem passaporte, está indo tudo bem para os outros e para mim. Irmãos, tem uma hora que você tem que deixar de ser um crente promessa, atravessar o Jordão e entrar na terra que Deus tem para você. Isso tudo só para dizer uma coisa, que você precisa repetir e entender: chegou a minha vez. Diga: chegou a minha vez. Diga: chegou a minha vez. Números capítulo 23 diz assim: Deus não é homem para que minta, e não é filho do homem para que se arrependa. Havendo ele dito, não faria? Havendo prometido, não cumpriria? Chegou a minha vez. A maioria das pessoas que aqui estão receberam muitas promessas, e alguns vão morrer com as promessas, porque no livro de Hebreus diz que muitos morreram sem alcançar promessa. Vai para o céu com a promessa abraçada. Eu não quero ir para o céu com as promessas, porque as promessas são para a terra. E chegou a hora de vivermos as promessas de Deus. Santificai-vos hoje, e amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, deixa eu orar com você. É tempo de orar, jejuar, consagrar, porque chegou a sua vez. Ainda esse ano muitos vão viver milagres sobrenaturais. Ainda esse ano Deus vai fazer algo extraordinário. Hoje você descobriu uma coisa: você só está na frente do Jordão. Ou você retrocede,
Ou você fica vendo as correntezas e permanece com essa promessa sobre você, ou você vai para jejum, para oração, para consagração, para santificação, para viver as maravilhas do Senhor. O povo chegou na terra e você também vai chegar na terra prometida. Curva a sua cabeça por um momento, deixa eu orar só por você. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui.